Olá, eu sou Marisa Bianco, trabalho com psicopedagogia há mais de 3 décadas e sempre trabalhei com educação. O meu propósito hoje é falar um pouco sobre o que são as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. As dificuldades, em geral, elas são temporárias. Pode ser por dificuldades do método, inadequação dos métodos escolares, pode ser um momento difícil da família, ou desinteresse da criança, ou alguma alteração emocional. Então, essas dificuldades, sendo bem acompanhadas, durante um certo tempo elas são trabalhadas e finalizadas e a criança consegue continuar no seu trabalho escolar muito bem. Os transtornos, eles já mostram, eles já têm alguma alteração neurobiológica. Então, são questões que acompanham a criança desde muito pequena e que precisam de um trabalho especializado, um monitoramento constante para que ela tenha um bom desempenho na sua vida, independente do transtorno. Agora, um outro recado muito importante para as famílias, sempre que as famílias vêm ao meu consultório, qualquer que seja o transtorno, por mais grave que ele seja, sempre existe possibilidade desta pessoa ter uma adequação social e profissional. Sempre é possível ver os recursos positivos de cada pessoa. Eu, na verdade, elenquei, por enquanto, 3 do que hoje nós falamos de transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem. O transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Outro, transtorno do espectro autista, que se fala muito hoje nas escolas. As dificuldades específicas da linguagem ou dislexia. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção. Bom, falando sobre a atenção, o que é o transtorno da atenção e o que é uma pessoa distraída? Na verdade, todos nós hoje estamos mais distraídos porque nós estamos imersos numa cultura contemporânea de muitas informações de todas as partes do mundo. Então, nós surfamos, nós vamos muito na superfície, na artificialidade das informações, etc. Então, todos estamos mais desatentos. E muitas vezes na escola, os professores, as famílias perguntam: o meu filho é distraído ou o meu filho tem um transtorno do déficit de atenção? É bem diferente. O distraído comum, nós podemos controlar outros estímulos que no momento nós precisamos controlar. Então, estou aqui com vocês nesta conversa. Se passa um carro na rua, se tem um helicóptero em cima aqui de casa, eu posso inibir esses outros impulsos e continuar falando. Quando eu tenho o transtorno do déficit de atenção, eu não consigo inibir. Eu desfoco da conversa, vou correndo ver o barulho do helicóptero, a criança ela fica atenta na borracha que caiu do chão, esquece que está na aula de matemática. Quando ela olha novamente para o professor de matemática, ela já perdeu toda a sequência da aula e ela vai ficando com inadequações, com perdas significativas cognitivas. Então, essa é a diferença do transtorno. Realmente, as crianças que têm esta alteração neurobiológica, elas precisam de um acompanhamento especializado. Cada caso, cada criança, ela traz esse transtorno, ele atua na vida funcional de formas diferentes. Por isso, a importância dessa criança, primeiramente, ser direcionada para o médico, para o neurologista ou para o psiquiatra. Em seguida, ela é encaminhada para o consultório psicopedagógico, neuropsicológico, e aí vamos vendo as especificidades de cada um. Sempre
sempre, para cada criança é adequado o trabalho que se fará com ela. Então, no meu consultório, tenho o trabalho aqui de organização do pensamento, organização dos materiais de escola, articulação do raciocínio, o trabalho especificamente com a função da memória e da atenção. Tem a parceria e a orientação para a equipe da escola e a orientação com essa família. As famílias muitas vezes ficam muito angustiadas. Quero contar um pouquinho para vocês de uma menina que eu atendi há pouco tempo, fazendo 9 anos. E a mãe, quando percebeu, era o primeiro lugar que ela vinha, era para o meu consultório. Quando ela percebeu que eu iria anunciar que a menina apresenta sim sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, essa menina, desde 5 anos de idade, ela recebia observações de todos os professores, de todas as orientadoras, já havia mudado 3 vezes de escola, os pais fugindo deste diagnóstico. Então a mãe olhou para mim, começou a chorar e falou: você vai dizer que ela tem déficit de atenção. E eu comecei a conversar com a mãe dizendo: olha, eu vou apresentar sim que ela tem os sintomas. Agora ela vai ser direcionada para o neurologista. E a mãe ficou, assim, o que eu percebi que esta mãe nesse momento começou a fazer os sintomas do déficit de atenção. Ela queria fugir deste cenário. E o que é o trabalho com a família? Ela faz parte do grupo das pessoas normais. No grupo das pessoas normais, tem pessoas com déficit de atenção. Então, fica tranquila, porque ela é normal. Porém, precisa ser acompanhada para que ela tenha uma funcionalidade socioemocional na escola afetiva. Muitas vezes a criança com déficit de atenção, ela tem problema, ela tem dificuldade nas relações afetivas, porque ela vai falando frases, palavras inadequadas, ela começa uma conversa, ela pula para outra conversa, ela dá um tapa meio sem querer no colega, então ela vai criando esses entraves sociais, entraves cognitivos, ela vai perdendo parte das aulas, ela causa problema com as autoridades, porque muitas vezes ela fala coisas sem pensar. Então, esta criança bem direcionada no consultório, na escola e na família, quando é uma criança que não tem déficit intelectual, ela vai ter um caminhar, inclusive cognitivo e escolar, se aproximando muito do que é esperado para as outras crianças. Então, isso é importante para ser falado para as famílias, porque é real, desde que a criança seja acompanhada, porque ela vai ser estimulada nas funções em que ela tem recursos mais positivos, que sempre existem esses recursos positivos. E é muito bom falar de cada caso desde que a gente tenha ele presente. Então, por enquanto, a minha fala hoje é desta maneira geral sobre o déficit de atenção, de como os casos devem ser encaminhados, sim, para o médico, para os consultórios de psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia também, porque sempre tem um tratamento com prognósticos positivos. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, eu convido que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, com dúvidas para continuarmos mais informações sobre a questão da atenção. E o próximo tema será sobre o transtorno do espectro autista. O que é esse transtorno, o que ele engloba e como tantas pessoas e tantas crianças são diagnosticadas dentro desse quadro hoje. Então, muito obrigada, até mais.